João 2, quando Jesus confronta uma religião sem Deus no centro, quando Jesus confronta a religião e mostra o verdadeiro caminho para Deus. Antes de entrarmos novamente em João capítulo 2, precisamos começar onde toda verdadeira compreensão do Evangelho precisa começar, na santidade de Deus. Deus é santo. Ele não é apenas melhor do que nós. Ele é absolutamente santo, perfeitamente justo e completamente puro. Não existe pecado nele, não existe corrupção em seu caráter e não existe injustiça em seus atos. E quando a santidade de Deus é colocada diante da realidade humana, descobrimos algo que pode ser desconfortável, mas que precisamos encarar sem suavização. O nosso problema não é apenas que fazemos coisas erradas. Somos pecadores diante de um Deus santo. E existe algo ainda mais perigoso. O pecado pode aprender a se esconder atrás da religião. Uma pessoa pode falar sobre Deus e viver para si mesma. Pode conhecer a Bíblia e não amar o Deus da Bíblia. Pode frequentar uma igreja e continuar distante de Cristo. Pode participar de cerimônias religiosas e ainda confiar mais em sua própria religiosidade do que na graça de Deus. Pode até usar o nome de Deus enquanto, no coração, Deus deixou de ser o centro. É exatamente nesse ponto que João capítulo 2 nos encontra. No episódio anterior, vimos Jesus em Caná da Galileia. Ali, diante de uma necessidade humana, Jesus manifestou sua glória. Vimos que o sinal realizado em Caná não deveria simplesmente despertar nossa admiração pelo milagre, mas conduzir nossa atenção para aquele que realizou o sinal. Também vimos que a verdadeira transformação não pode ser produzida pelo esforço humano. Precisamos de Cristo. Mas agora João muda completamente o cenário. Jesus deixa a atmosfera de uma celebração matrimonial e entra em Jerusalém. E ali está o templo. O lugar associado à adoração. O lugar associado à presença de Deus. O lugar dos sacrifícios. O lugar para onde o povo vinha para se apresentar diante do Senhor. Era um lugar que deveria apontar para Deus. Mas quando Jesus entra naquele ambiente, encontra algo profundamente perturbador. Ele encontra vendedores, cambistas, animais sendo comercializados, dinheiro circulando. E, por trás de tudo isso, uma questão espiritual muito mais séria. A adoração havia perdido seu verdadeiro centro. Jesus não entra no templo como um espectador. Ele confronta. Ele expulsa os vendedores. Ele derruba as mesas dos cambistas. Ele questiona aquela transformação da casa de seu pai em lugar de comércio. E precisamos compreender corretamente essa cena. Jesus não está simplesmente dizendo que toda atividade comercial é pecaminosa. O problema é que aquilo que deveria servir à adoração havia sido corrompido. Aquilo que deveria conduzir o povo a Deus estava sendo utilizado de maneira que distorcia a própria finalidade do templo. E aqui está uma pergunta que João capítulo 2 coloca diante de cada um de nós. É possível que eu esteja praticando uma religião que parece estar voltada para Deus, mas que, no fundo, está centrada em mim mesmo? Essa pergunta é desconfortável. Mas talvez seja exatamente por isso que precisamos fazê-la. Porque a religião humana tem uma tendência terrível: transformar Deus em instrumento. Eu oro para conseguir. Eu dou para receber. Eu frequento para ser aceito. Eu faço boas obras para merecer. Eu cumpro determinadas regras para sentir que Deus está obrigado a me abençoar. Mas o Deus das Escrituras não pode ser colocado em uma negociação. Ele é Senhor. Ele é digno de adoração. Ele não existe para servir aos nossos interesses. Nós existimos para a glória dele. E quando Jesus entra no templo, ele confronta exatamente essa inversão. Mas João não pretende que paremos simplesmente na cena da purificação. Existe algo muito maior acontecendo. Quando questionado sobre sua autoridade, Jesus faz uma declaração que inicialmente parece enigmática. Ele fala sobre destruir o templo e levantá-lo novamente em 3 dias. Os que estavam ouvindo pensaram no edifício. João, porém, explica ao leitor que Jesus estava falando do templo do seu corpo. E aqui chegamos ao coração deste episódio.
Porque Jesus não está simplesmente dizendo: respeitem melhor este edifício. Ele está apontando para uma realidade completamente nova. O verdadeiro templo está diante deles. Aquele lugar apontava para a presença de Deus. Mas agora Deus estava presente em Cristo. Os sacrifícios apontavam para a necessidade de expiação. Mas agora o verdadeiro Cordeiro estava diante deles. O sacerdócio apontava para a necessidade de mediação. Mas agora o verdadeiro mediador estava diante deles. Tudo estava apontando para Cristo. E isso nos conduz diretamente à cruz. Jesus não estava falando sobre sua morte como algo inesperado. Ele sabia que morreria. E sabia que ressuscitaria. Aquele que seria rejeitado seria crucificado. Aquele que morreria ressuscitaria. E a sua morte não seria simplesmente um exemplo de coragem. Seria uma morte substitutiva. Cristo morreria no lugar de pecadores. Aqui está o coração do Evangelho. Nós não precisamos apenas de um professor. Precisamos de um Salvador. Não precisamos apenas de um exemplo moral. Precisamos de um substituto. Não precisamos simplesmente de alguém que nos mostre como chegar até Deus. Precisamos daquele que nos reconcilia com Deus. Porque nosso pecado criou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Nossa culpa exige justiça. E Deus, sendo santo e justo, não pode simplesmente tratar o pecado como se ele não importasse. Mas, na cruz, justiça e graça se encontram de maneira gloriosa. Cristo assume o lugar do pecador. O justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado recebe sobre si a culpa daqueles que nele confiam. E aqueles que são unidos a Cristo pela fé recebem a justiça que não poderiam produzir. Isso é o Evangelho. E isso significa que a pergunta central deste episódio não é: que tipo de religião você pratica? A pergunta é: em quem está sua esperança diante de Deus? Talvez você tenha passado muitos anos dentro de uma igreja. Talvez conheça muitos versículos. Talvez tenha participado de cerimônias. Talvez tenha feito muitas coisas que considera boas. Mas, se a sua esperança está em qualquer coisa que você possa apresentar diante de Deus, ainda precisamos olhar para Cristo. Porque ninguém será salvo por sua própria religiosidade. Ninguém será justificado por suas obras. Ninguém poderá dizer diante de Deus: eu consegui. A única esperança do pecador é poder dizer: Cristo fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer. Este é o terceiro episódio da nossa jornada pelo Evangelho de João. No episódio anterior, vimos Jesus manifestar sua glória em Caná e aprendemos que a verdadeira transformação não vem do homem, mas de Cristo. Agora a jornada continua exatamente no mesmo capítulo. Se você acompanhou o episódio anterior, você já sabe que João quer nos levar além dos acontecimentos para contemplarmos a identidade de Jesus. E, se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vale a pena assistir aos episódios anteriores, porque estamos caminhando capítulo após capítulo para compreender a pessoa e a obra de Cristo. Se você está acompanhando desde o início, escreva nos comentários. Estou na jornada de João. Hoje veremos duas verdades que precisam ser profundamente compreendidas. Jesus confronta a religião quando Deus deixa de ser o centro. E Jesus é o verdadeiro templo, e sua morte e ressurreição estão no centro do Evangelho. Mas quero que você carregue duas perguntas durante todo este estudo. A primeira: se Jesus examinasse hoje a minha religião, encontraria verdadeira adoração ou apenas aparência? E a segunda: se todas as minhas obras fossem retiradas diante de Deus, em que eu estaria confiando para ser salvo? Talvez essas perguntas incomodem. Mas não tenha medo delas. Às vezes, a palavra de Deus precisa nos incomodar antes de nos consolar. Porque o Cristo que confronta nossa falsa segurança é o mesmo Cristo que oferece graça ao pecador que se arrepende e crê. Então, abra o coração. Não vamos procurar neste texto simplesmente uma lição sobre comportamento religioso. Vamos procurar Cristo.
Porque quando o templo aponta para ele, quando os sacrifícios apontam para ele e quando a própria morte e ressurreição apontam para ele, João está nos mostrando uma verdade que pode transformar nossa compreensão do Evangelho. O caminho para Deus não está em nossa religião. Está em Jesus Cristo. 1. Jesus confronta a religião quando Deus deixa de ser o centro. Depois do sinal realizado em Caná, João nos conduz para Jerusalém. Jesus entra no templo e encontra ali vendedores de bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas. Ele então faz um chicote de cordas, expulsa os vendedores, espalha o dinheiro dos cambistas e ordena que não transformem a casa de seu pai em um lugar de comércio. À primeira vista, podemos interpretar essa passagem apenas como uma condenação do comércio religioso. Mas o problema é muito mais profundo. Jesus não está simplesmente protestando contra algumas práticas inadequadas. Ele está confrontando uma forma de religião que havia perdido o centro. Deus estava sendo utilizado, enquanto Deus deveria ser adorado. João utiliza uma expressão importante quando apresenta Jesus falando da casa de meu pai. A palavra grega para casa, oikos, pode designar tanto uma residência quanto o templo. Jesus está afirmando uma relação única com aquele lugar e, ao mesmo tempo, revelando sua autoridade sobre ele. Os discípulos, depois do acontecimento, lembram-se das palavras do Salmo 69 sobre o zelo pela casa de Deus. Isso é importante porque João está mostrando que Jesus não age simplesmente como um reformador religioso indignado. Ele age com uma autoridade que pertence ao próprio Senhor. Aqui encontramos uma das primeiras grandes revelações cristológicas do capítulo. Jesus não está simplesmente defendendo a religião verdadeira. Ele está se apresentando como o centro da verdadeira adoração. E isso confronta profundamente o coração humano. Porque é possível estar dentro de um ambiente religioso e ainda assim estar longe de Deus? É possível cantar sem adorar. É possível ouvir sermões sem se arrepender. É possível conhecer doutrinas sem conhecer Cristo. É possível participar de uma igreja durante décadas e continuar usando Deus como instrumento para alcançar aquilo que realmente desejamos. E talvez essa seja uma das formas mais perigosas de pecado, quando conseguimos colocar uma aparência religiosa sobre uma vida que continua centrada no próprio eu. O coração pecaminoso não precisa necessariamente abandonar a religião. Às vezes, ele simplesmente transforma a religião em ferramenta para seus próprios interesses. Jesus confronta isso. Ele não aceita ser reduzido a um meio para nossos objetivos. Ele é o fim. Ele é o Senhor. Ele é digno de adoração. Quando a fé se transforma em troca. Existe uma diferença enorme entre fé bíblica e uma religião de troca. A religião de troca diz: Deus, eu faço isso, e então o Senhor me deve aquilo. Eu dou, então Deus precisa me devolver. Eu oro, então Deus precisa responder como quero. Eu frequento a igreja, então Deus precisa proteger minha família. Eu sou uma pessoa boa, então Deus precisa me aceitar. Mas o Evangelho destrói essa lógica. Deus não nos deve salvação. Nós é que devemos a Ele perfeita obediência e, por causa do pecado, estamos debaixo de culpa. Romanos capítulo 3 verso 23 resume a condição humana afirmando que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a realidade que não podemos suavizar. O problema não está somente lá fora. Está dentro de nós. E quando reconhecemos isso, entendemos por que precisamos de um Salvador. Jesus não veio simplesmente ensinar pessoas religiosas a serem mais sinceras. Ele veio morrer por pecadores. Na cruz, Cristo não estava oferecendo apenas um exemplo de coragem ou amor sacrificial. Ele estava cumprindo a obra de redenção determinada por Deus. Ele estava tomando o lugar de pecadores. 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 ensina que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Essa é a diferença entre moralismo e evangelho. O moralismo diz: torne-se melhor. O Evangelho diz: arrependa-se e creia em Cristo. E, depois de justificado pela fé, o pecador salvo começa a ser transformado pela graça. O templo, o corpo e a presença de Deus.
Existe ainda uma conexão extraordinária neste capítulo. Quando os judeus questionam Jesus sobre sua autoridade, ele fala sobre destruir o templo e levantá-lo novamente em 3 dias. João explica ao leitor que Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo. Aqui a narrativa alcança uma profundidade extraordinária. O verdadeiro templo não será o edifício. O verdadeiro lugar de encontro entre Deus e o pecador será Cristo. Toda a estrutura sacrificial do Antigo Testamento apontava para ele. O templo apontava para a presença de Deus. Os sacrifícios apontavam para a necessidade de expiação. O sacerdócio apontava para a mediação. E tudo encontra seu cumprimento em Cristo. Por isso, não precisamos procurar outro mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 afirma que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, Cristo Jesus. Não é a nossa religiosidade que nos aproxima de Deus. Não é a nossa performance. Não são nossos méritos. Não é a nossa tradição. É Cristo. E aqui está uma aplicação pastoral que pode ser desconfortável, mas é necessária. Você pode estar tentando limpar o templo exterior enquanto Deus está confrontando o templo do seu coração. Você pode estar preocupado com aquilo que as pessoas veem enquanto Cristo está olhando para aquilo que ninguém vê. Pode ser que sua aparência religiosa esteja organizada, mas sua vida interior esteja distante de Deus. Pode ser que você tenha aprendido a falar como cristão, mas ainda esteja tentando controlar sua própria vida. Pode ser que sua oração tenha se transformado em negociação. Pode ser que sua contribuição tenha se transformado em tentativa de comprar o favor de Deus. Pode ser que sua frequência à igreja tenha substituído o verdadeiro arrependimento. Nesse caso, a palavra de Cristo não é uma condenação sem esperança. É um chamado. Arrependa-se. Abandone a tentativa de negociar com Deus. Pare de confiar em sua própria religiosidade. Corra para Cristo. Porque aquele que confronta nossa falsa segurança é o mesmo que oferece graça ao pecador arrependido. O Evangelho não nos chama a esconder nossa sujeira religiosa. Ele nos chama a trazê-la para a luz. Talvez você tenha chegado a este estudo pensando que precisava apenas de uma solução para algum problema da sua vida. Mas talvez Cristo esteja mostrando algo muito mais profundo: você precisa dele. Não apenas de sua ajuda. Não apenas de suas bênçãos. Não apenas de uma resposta. Você precisa do próprio Cristo. E se esta mensagem está levando você a examinar sua caminhada, escreva nos comentários uma palavra que melhor resume este ponto: arrependimento, adoração, Cristo ou a graça. Você já percebeu alguma vez que sua vida religiosa estava funcionando mais como uma troca com Deus do que como verdadeira adoração? Existe alguma área em que você está confiando mais em sua religiosidade do que na obra de Cristo? Se Jesus examinasse hoje o templo do seu coração, o que ele encontraria? Talvez esta seja uma pergunta difícil. Mas perguntas difíceis podem ser instrumentos da graça quando nos conduzem ao arrependimento. Não tenha medo de permitir que Cristo confronte aquilo que precisa ser confrontado. Porque o Cristo que expulsa aquilo que profana a casa do Pai é também o Cristo que oferece perdão ao pecador que se volta para Ele. E essa é uma das maravilhas do Evangelho: Jesus não confronta o nosso pecado para nos afastar dele, mas para nos tirar da escravidão do pecado e nos conduzir à verdadeira liberdade. Antes de continuarmos, se você está acompanhando esta série desde o início, escreva nos comentários: estou na jornada de João. E se esta é a primeira mensagem que você está assistindo, não deixe de conhecer os episódios anteriores. Cada capítulo nos conduz um pouco mais profundamente para a revelação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. No próximo ponto, João nos levará ao coração do significado daquilo que Jesus disse sobre o templo, e veremos por que a morte e a ressurreição de Cristo são absolutamente centrais para compreender o verdadeiro Evangelho. 2. Jesus é o verdadeiro templo, sua morte e ressurreição são o centro do Evangelho. Depois de Jesus purificar o templo, os judeus perguntam que sinal ele poderia apresentar para justificar sua autoridade. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele fala sobre destruir o templo e levantá-lo novamente em 3 dias. Os ouvintes pensam no edifício construído em Jerusalém. João,
porém, esclarece ao leitor que Jesus estava falando do templo do seu corpo. Aqui precisamos parar por um momento, porque essa afirmação muda completamente a maneira como devemos compreender o capítulo. Jesus não está simplesmente dizendo, vocês estão usando o templo de maneira errada. Ele está dizendo, em essência, a realidade para a qual o templo apontava está diante de vocês. A palavra grega utilizada para templo nessa passagem é naos, termo que pode se referir particularmente ao santuário, a parte mais sagrada do templo. João emprega essa palavra para mostrar que Jesus está fazendo uma afirmação extraordinária sobre si mesmo. No Antigo Testamento, o templo estava associado à presença de Deus no meio do seu povo. Era o lugar relacionado à adoração, aos sacrifícios e à expiação. Mas agora o próprio Filho de Deus está diante deles. João já havia afirmado no capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia expressa ali está relacionada ao verbo grego skeno, que traz a ideia de antabernacular, isto é, habitar como em uma tenda. A presença de Deus não está mais sendo apontada apenas por uma estrutura física. A presença de Deus está sendo revelada em Cristo. E isso é monumental. Tudo apontava para Cristo. Quando lemos o Antigo Testamento corretamente, percebemos que ele não é uma coleção de histórias desconectadas. O templo apontava para Cristo. O sacerdócio apontava para Cristo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. O cordeiro pascal apontava para Cristo. O sistema de expiação apontava para Cristo. As promessas messiânicas apontavam para Cristo. E João está mostrando que aquele que estava diante dos judeus era o cumprimento dessas sombras. Hebreus capítulo 9 explica que as estruturas do culto antigo tinham caráter provisório e simbólico, apontando para uma realidade superior. E essa realidade é Jesus. Isso significa que o cristianismo não é simplesmente uma religião com melhores ensinamentos. O cristianismo está fundamentado em uma pessoa histórica e em uma obra redentora objetiva. Jesus realmente veio ao mundo. Jesus realmente morreu. Jesus realmente ressuscitou. E é justamente aqui que precisamos compreender uma das verdades mais importantes do Evangelho: a cruz não foi um acidente. Jesus sabia que iria morrer. Quando fala sobre destruir o templo e levantá-lo em 3 dias, ele está antecipando sua morte e ressurreição. O verbo levantar utilizado na passagem está relacionado ao verbo grego egeir, frequentemente empregado no Novo Testamento para falar de levantar ou ressuscitar. Jesus está apontando para aquilo que aconteceria no centro da história da redenção. Ele morreria. Seu corpo seria entregue. Mas a morte não teria a palavra final. Ele ressuscitaria. E aqui está a diferença entre Cristo e qualquer outro líder religioso. Um grande mestre pode ensinar. Um grande filósofo pode inspirar. Um grande líder pode deixar um legado. Mas somente Cristo poderia realizar a obra de redenção que Deus havia determinado. A cruz não é apenas um exemplo. Existe uma tendência muito comum de apresentar Jesus principalmente como exemplo de amor, humildade, coragem ou serviço. É verdade que Jesus é o exemplo perfeito. Mas se ele fosse somente um exemplo, estaríamos perdidos. Porque o problema humano é muito mais profundo do que falta de bons exemplos. Nós somos pecadores. Precisamos de perdão. Precisamos de justiça. Precisamos de reconciliação com Deus. Precisamos de substituição. É por isso que Isaías capítulo 53 descreve o servo sofredor carregando as transgressões do seu povo. E é por isso que Pedro, em sua primeira carta, afirma que Cristo sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Essa expressão, o justo pelos injustos, está no coração do Evangelho. Cristo ocupa o lugar do pecador. Ele recebe aquilo que nós merecíamos, para que aqueles que nele creem recebam aquilo que não poderiam conquistar. Isso é graça. E isso destrói qualquer possibilidade de vanglória humana. Imagine alguém condenado por uma dívida que jamais conseguiria pagar. Então outra pessoa, sem obrigação alguma, assume voluntariamente aquela dívida e a quita completamente. Aquele que estava condenado não pode dizer: eu consegui.
Ele só pode dizer: alguém fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer. Essa é uma pequena ilustração, ainda muito limitada, da grandeza da substituição de Cristo. Na cruz, Jesus não estava simplesmente demonstrando amor. Ele estava realizando a obra pela qual pecadores seriam reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5 verso 8 nos lembra que Deus demonstra seu próprio amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Observe a ordem. Não fomos nós que primeiro nos tornamos dignos. Cristo morreu por pecadores. A graça não é uma recompensa para quem conseguiu melhorar. A graça é favor imerecido concedido a quem nada pode apresentar diante de Deus além da própria necessidade. E a ressurreição? Se a história terminasse na cruz, não teríamos o evangelho completo. Jesus falou sobre destruir o templo e levantá-lo novamente. A ressurreição confirma que a obra de Cristo foi aceita e que a morte não conseguiu vencê-lo. 1 Coríntios capítulo 15 apresenta a ressurreição como elemento essencial da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé seria inútil e ainda permaneceríamos em nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou. Essa é a esperança do cristão. Não é uma esperança construída sobre sentimentos. Não depende de acordarmos todos os dias emocionalmente fortes. Não depende de nossas circunstâncias serem favoráveis. Nossa esperança está fundamentada em um acontecimento real: Cristo morreu e ressuscitou. Por isso, quando o cristão atravessa sofrimento, ele não precisa fingir que tudo está bem. Pode chorar. Pode sofrer. Pode admitir que não entende. Mas continua tendo esperança porque sua esperança não está baseada na estabilidade da vida. Está baseada na ressurreição de Cristo. O templo aponta para uma nova realidade. Existe ainda uma consequência extraordinária dessa verdade. Se Cristo é o verdadeiro templo, então o acesso a Deus não está fundamentado em um edifício, em um sacerdote humano ou em um sistema de méritos. Está fundamentado em Cristo. Jesus mesmo declara em João capítulo 14 que ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Isso significa que não existem vários caminhos igualmente válidos para Deus. Não podemos construir nosso próprio caminho. Não podemos apresentar nossa moralidade. Não podemos confiar em nossa sinceridade. Não podemos colocar nossas boas obras diante de Deus e dizer: Senhor, veja como eu tentei. A pergunta decisiva é: o que você fará com Cristo? Porque no final das contas, o Evangelho nos coloca diante de uma decisão espiritual fundamental. Não é: você é uma pessoa boa? É: você confia em Cristo? Não é: você tem religião? É: você pertence a Cristo pela fé? Não é: você conhece histórias da Bíblia? É: você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Talvez você tenha passado anos procurando outro templo. Algumas pessoas passam a vida procurando segurança em coisas que não podem salvar. Alguns confiam no dinheiro. Outros na família. Outros na própria inteligência. Outros na religião. Outros na reputação. Outros nas boas obras. Outros acreditam que, porque foram batizados ou frequentaram uma igreja durante muitos anos, automaticamente estão reconciliados com Deus. Mas João nos leva para Cristo. Somente Cristo. Talvez você esteja há muitos anos dentro da igreja e nunca tenha compreendido isso profundamente. Talvez você saiba falar sobre Jesus, mas ainda esteja confiando em si mesmo. Talvez você tenha medo de reconhecer que sua religiosidade não pode salvar você. Então escute cuidadosamente. Cristo não veio chamar pessoas que conseguem salvar a si mesmas. Ele veio salvar pecadores. Arrependa-se. Abandone sua autoconfiança. Pare de tentar apresentar méritos diante de Deus. Reconheça sua culpa. Confesse seu pecado. E creia em Cristo. Não em uma versão de Cristo criada pelos seus desejos. Não em um Jesus que simplesmente concede prosperidade. Não em um Jesus que existe apenas para melhorar sua autoestima.
Creia no Cristo das Escrituras. O Cristo Santo. O Cristo crucificado. O Cristo substituto. O Cristo ressuscitado. O Cristo que salva pela graça. E aqui está uma das maiores consolações do Evangelho: a segurança da salvação não repousa na perfeição da nossa fé, mas na perfeição daquele em quem colocamos nossa fé. Nossa fé pode ser fraca. Nossa compreensão pode ser limitada. Nossa caminhada pode ter tropeços. Mas Cristo é perfeito. Sua justiça é perfeita. Seu sacrifício é suficiente. Sua ressurreição é real. Sua promessa permanece. Por isso, a glória não pertence ao pecador que conseguiu chegar até Deus. A glória pertence ao Deus que, em sua graça soberana, salva pecadores por meio de Cristo. Você está confiando realmente em Cristo ou ainda está confiando em alguma coisa que você mesmo pode apresentar diante de Deus? Se todas as suas boas obras fossem colocadas de lado hoje, você teria alguma esperança além da obra de Jesus? O que significa, para você, saber que Cristo é o verdadeiro centro da reconciliação com Deus? Qual palavra resume melhor aquilo que João capítulo 2 está ensinando ao seu coração? Cristo, cruz, ressurreição, graça ou a fé? Se este estudo está edificando sua vida, escreva nos comentários: estou na jornada de João. E, se você conhece alguém que precisa compreender que religião não pode substituir Cristo, compartilhe esta mensagem. Não compartilhamos simplesmente para aumentar números. Compartilhamos porque a verdade do Evangelho precisa alcançar pessoas que talvez ainda estejam procurando em muitos lugares aquilo que somente Cristo pode oferecer. Se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios. O próximo capítulo continuará revelando quem Jesus é, e cada passo dessa jornada nos levará mais profundamente ao coração do Evangelho. E lembre-se, João capítulo 2 não termina nos dizendo apenas que Jesus fez um milagre. Ele nos mostra que Jesus é o verdadeiro lugar de encontro entre Deus e o pecador. O templo apontava para ele. Os sacrifícios apontavam para ele. A purificação apontava para ele. A morte apontava para ele. E a ressurreição confirmou quem ele é. Cristo é suficiente. Quando Cristo se torna o centro de tudo. Conclusão: quando toda a nossa religião aponta para Cristo. Chegamos ao final deste terceiro episódio da nossa jornada pelo Evangelho de João. E este capítulo nos colocou diante de uma verdade que não podemos ignorar. Deus não aceita uma religião que utiliza o seu nome, mas perdeu o próprio Deus de vista. Jesus entrou no templo e encontrou aquilo que deveria ser lugar de adoração transformado em um ambiente onde interesses humanos ocupavam o centro. E o confronto de Jesus não era simplesmente contra algumas pessoas. Era contra uma religião que havia perdido sua finalidade. Isso precisa nos fazer parar e examinar o nosso próprio coração. Porque é muito fácil olhar para aquela cena e pensar: como aquelas pessoas puderam transformar o templo daquela maneira? Mas talvez a pergunta mais importante seja: o que acontece quando a minha própria vida religiosa começa a girar mais em torno de mim do que em torno de Deus? Posso frequentar uma igreja e continuar centrado em mim. Posso conhecer a Bíblia e continuar distante de Deus. Posso orar e transformar a oração em uma tentativa de negociação. Posso fazer boas obras e começar a confiar nelas. Posso falar de Cristo e, ainda assim, colocar minha esperança em alguma coisa que não seja Cristo. Essa é a seriedade do pecado. O pecado não é apenas quebrar algumas regras. O pecado é colocar a criatura no centro e retirar Deus do lugar que pertence somente a Ele. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que João capítulo 2 coloca diante de nós. Quem está realmente no centro da minha vida? Eu? Minha família? Meu dinheiro? Minha reputação? Minha religião? Minhas obras? Ou Cristo? Porque Jesus não veio simplesmente corrigir nossa religião. Ele veio mostrar que Ele próprio é o centro para o qual toda a verdadeira adoração aponta. O templo apontava para a presença de Deus. Os sacrifícios apontavam para a necessidade de expiação.
O sacerdócio apontava para a necessidade de um mediador. Mas tudo isso encontra seu cumprimento em Cristo. Quando Jesus falou sobre destruir o templo e levantá-lo em 3 dias, ele estava apontando para o seu próprio corpo. Ele estava olhando para a cruz. Ele sabia que morreria. Ele sabia que seria entregue. Ele sabia que seu corpo seria destruído. Mas também sabia que ressuscitaria. E aqui chegamos ao coração do Evangelho. Cristo morreu em lugar de pecadores. Ele não morreu apenas para nos dar um exemplo de coragem. Ele não morreu simplesmente para demonstrar amor. Ele morreu para realizar a obra de redenção. Ele tomou sobre si a culpa daqueles que nele confiam. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele cumpriu a justiça que não poderíamos cumprir. Ele ressuscitou. E, por isso, existe esperança para o pecador. Talvez você tenha passado muitos anos tentando se aproximar de Deus por meio da sua própria religiosidade. Talvez você pense que, porque frequenta uma igreja há muitos anos, está automaticamente reconciliado com Deus. Talvez confie no seu batismo. Talvez confie nas suas boas obras. Talvez confie na sua participação na igreja. Talvez confie nas suas orações. Mas hoje João nos leva para outro lugar. Cristo. Somente Cristo. Não sua religião. Não seus méritos. Não sua tradição. Não sua capacidade. Cristo. E isso nos conduz ao chamado do Evangelho. Arrependa-se e creia. Arrependimento significa reconhecer o pecado diante de Deus e abandonar a tentativa de justificar aquilo que ele condena. Fé significa abandonar a confiança em si mesmo e descansar na pessoa e na obra de Cristo. Não significa acreditar que uma oração possui poder mágico. Não significa repetir palavras certas. Não significa produzir uma emoção religiosa. A oração não salva. Cristo salva. Se você fizer uma oração ao final deste estudo, não pense que as palavras são aquilo que produz a sua salvação. A oração é a resposta de um coração que, pela graça de Deus, reconhece o pecado, confessa a sua necessidade e se volta para Cristo em arrependimento e fé. Sua esperança não está na oração. Sua esperança está em Cristo. Sua justiça não está na oração. Sua justiça está em Cristo. Seu perdão não está na oração. Seu perdão está em Cristo. Sua salvação não está na oração. Sua salvação está em Cristo. Por isso, se você percebe hoje que passou anos confiando na sua religiosidade, não desanime ao reconhecer isso. Essa descoberta pode ser um instrumento da graça de Deus. Não esconda seu pecado. Não tente maquiar sua culpa. Não tente apresentar diante de Deus aquilo que você acha que pode impressioná-lo. Corra para Cristo. Porque o mesmo Jesus que confrontou a falsa religião é aquele que recebe pecadores arrependidos. O mesmo Cristo que revelou a gravidade do pecado é aquele que oferece perdão. O mesmo Cristo que falou sobre sua morte é aquele que ressuscitou. E o Cristo ressuscitado continua sendo suficiente. Talvez você esteja pensando: será que existe esperança para alguém como eu? A resposta do Evangelho não é: você precisa se tornar bom o suficiente. A resposta é: Cristo é suficiente. Você não precisa primeiro se tornar digno para depois procurar Cristo. Você precisa ir a Cristo justamente porque não é digno. Você não precisa limpar a si mesmo antes de se aproximar do Salvador. Você precisa do Salvador porque não consegue limpar a si mesmo. Essa é a beleza da graça. A salvação não é o prêmio para quem conseguiu chegar até Deus. É a obra de Deus em favor de pecadores que não poderiam chegar até Ele por seus próprios méritos. Então, examine seu coração. Em que você está confiando? Se Deus retirasse hoje sua posição, sua reputação, suas boas obras, sua experiência religiosa e tudo aquilo que você usa para sentir segurança espiritual, ainda restaria Cristo? Se a resposta for sim, então você está olhando para o lugar certo.
Mas se perceber que sua esperança está dividida entre Cristo e alguma coisa que você mesmo pode apresentar, não ignore esse alerta. Arrependa-se. Volte seus olhos para Cristo. E descanse nele. Ore comigo. Senhor meu Deus, eu me aproximo de ti reconhecendo que tu és santo, justo e perfeito. Eu reconheço que o meu pecado é muito mais profundo do que muitas vezes quero admitir. Confesso que, muitas vezes, posso transformar até mesmo aquilo que deveria ser adoração em algo centrado em mim. Posso buscar tuas bênçãos mais do que buscar a ti. Posso confiar na minha religiosidade. Posso confiar nas minhas boas obras. Posso confiar na minha experiência. Posso confiar nas minhas próprias orações. Perdoa-me, Senhor. Perdoa minha autossuficiência. Perdoa minha falsa segurança. Perdoa meus pecados. Eu reconheço que nada do que eu possa apresentar diante de ti pode comprar o teu favor. Minha religião não pode me justificar. Minhas boas obras não podem apagar minha culpa. Minha tradição não pode salvar minha alma. Minha oração não pode produzir minha salvação. Eu preciso de Cristo. Por isso, Senhor, leva-me a olhar somente para Jesus. Que eu não coloque minha esperança naquilo que eu faço para ti, mas naquilo que Cristo fez por mim. Que eu não confie na minha própria justiça, mas na justiça perfeita de Cristo. Que eu não confie nos meus méritos, mas na graça. Que eu não confie na força da minha fé, mas na suficiência daquele em quem eu creio. Eu confesso meus pecados diante de ti. Eu me arrependo daquilo que tenho feito contra a tua vontade. Abandono minha autoconfiança e me volto para Cristo. Concede-me uma fé verdadeira. Uma fé que não seja apenas conhecimento. Uma fé que não seja apenas emoção. Uma fé que confie verdadeiramente em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando eu estiver tentado a confiar na minha religião, leva-me novamente para Cristo. Quando eu estiver tentado a confiar nas minhas obras, lembra-me da cruz. Quando eu estiver tentado a confiar em mim mesmo, lembra-me de que minha salvação pertence ao Senhor. E quando eu cair, lembra-me de que Cristo é suficiente para me sustentar. Minha esperança está em Cristo. Minha justiça está em Cristo. Meu perdão está em Cristo. Minha reconciliação com Deus está em Cristo. Minha salvação está em Cristo. E somente em Cristo. Eu não confio nesta oração. Eu não confio nas minhas palavras. Eu não confio nos meus sentimentos. Eu confio em Jesus. Que toda a glória da minha salvação seja dada a ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, lembre-se de algo fundamental. Não foi a oração que salvou você. Se Deus está levando você ao arrependimento e à fé, a sua esperança não está nas palavras que acabou de pronunciar. Sua esperança está em Cristo. Ele é o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro mediador. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Salvador. Ele morreu. Ele ressuscitou. E Ele é suficiente. Agora quero saber de você. Qual foi a verdade deste estudo que mais confrontou ou edificou seu coração? Você pode responder com uma palavra: Cristo, arrependimento, graça, cruz ou ressurreição. E, se você está acompanhando toda esta série, escreva nos comentários: Estou na jornada de João. Se este estudo edificou sua vida, deixe sua curtida e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa compreender que nenhuma religião, tradição ou obra humana pode substituir Jesus Cristo. Inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada pelo Evangelho de João. Cada capítulo nos levará mais profundamente à pessoa e à obra de Cristo. E agora chegamos a uma transição importante. No episódio anterior, vimos Jesus manifestar sua glória em Caná. Neste episódio, vimos Jesus confrontar uma religião que havia perdido Deus do centro e revelar que Ele próprio é o verdadeiro templo. Mas João ainda vai nos mostrar algo profundamente pessoal. Porque agora não será apenas uma questão de o que há de errado com a religião? A pergunta será: o que precisa acontecer comigo para que eu veja o reino de Deus?
No próximo episódio, entraremos em João capítulo 13 e acompanharemos uma conversa entre Jesus e um homem profundamente religioso, respeitado e conhecedor das Escrituras. E Jesus lhe dirá algo que continua confrontando cada um de nós. É necessário nascer de novo. Nossa oração é que, ao final desta jornada, você não apenas saiba mais sobre Jesus, mas reconheça que Jesus é o seu único e suficiente Salvador.